principal gestor da pasta da Agricultura do Estado. Domingos, muito bom dia, amigo. Bom dia, Alex. Sempre uma satisfação falar aqui no Conexão, que eu considero uma das minhas casas. Muito obrigado e é sempre bem-vindo aqui. Domingos, o que dá para dizer de uma forma geral nesses primeiros contatos aí de secretaria? Qual é o conceito que tu pode nos passar aqui? Alex, você me conhece, né? Primeiro, um bom dia aos nossos amigos do Conexão que estão participando de forma online, né? E dizer que, como você me conhece, a primeira atitude minha foi de tomar pé, conhecer a estrutura, né? Fiz uma visita com o grupo de gabinete, que tem o Rodrigo Riso, que tem o Cacaio, que tem a doutora Clarissa, que tem o Paulo Roberto, né? E montamos um grupo de trabalho e que tem feito visitas a todos os departamentos. Fiz questão de conhecer todas as pessoas, ou pelo menos boa parte das que estão trabalhando presencial. Fizemos uma reunião com todo o grupo de departamentos do interior e da capital para fazer uma apresentação de quem somos e o que pretendemos e quais que são os nossos objetivos. Tivemos em todas as vinculadas, né? Fui a CESA, fui a SEASA, fui a Emater, fui ao IRGA, fui ao Departamento de Agricultura Familiar e Povos Tradicionais, para me colocar à disposição, conhecer as pessoas, ver um pouco dos anseios dos servidores e ter a dimensão do tamanho da Secretaria da Agricultura. Então, essa foi uma fase de reconhecimento e terminamos esta semana isto. Temos tido grandes reuniões sob o ponto de vista do secretariado, e aí me chama a atenção a qualidade dos secretários de Estado que estão trabalhando de forma muito ágil e técnica na construção de soluções, e principalmente as duas atitudes do governador Ranolfo e da sua equipe mais próxima, no que nos deu carta branca para trabalhar a questão dos estruturantes do Estado. Não só a irrigação, como você bem sabe, tem acompanhado há muito tempo conosco, ainda como Farsul e agora como secretário da Agricultura, mas todas as questões estruturantes que possam ter reflexo na vida do produtor rural. E me chama demais a atenção a transversalidade criada entre as secretarias. Temos buscado um alinhamento com todas, porque uma secretaria não trabalha só. Claro, temos as nossas individualidades, as nossas atividades que são inerentes a cada uma, mas a transversalidade é muito necessária e ela agiliza processos e procedimentos. Então, eu estou extremamente satisfeito com menos de um mês, longe de ter o domínio da secretaria, mas muito animado com o que poderemos fazer até o dia 31 de dezembro. Então, esta é a primeira impressão, que não é só a minha, e sim das pessoas que estão lá, que são da minha inteira confiança e que estamos trabalhando com muito afinco, com muita dedicação, para que tenhamos resultados excelentes ao produtor rural, a biodiversidade existente de atividades e de culturas, a interligação entre todos os produtores rurais, independente do seu porte, a harmonia com o desenvolvimento sustentável, ou seja, termos, sim, uma atitude coerente, respeitosa e principalmente de manutenção e sustentabilidade do meio ambiente, mas sem nunca esquecer que temos que ter desenvolvimento econômico e social para engrandecer a nossa sociedade. Então, temos aberto esses diálogos e estou extremamente satisfeito e, principalmente, com muita energia para que tenhamos grandes resultados, que no dia 31 de dezembro, quando deixarmos a pasta,
temos a certeza que deixaremos um legado de trabalho, de pesquisa, de ciência, de verdade, de diálogo, de foco, de disciplina e tudo mais que um gestor deve ter, não só na sua propriedade ou em qualquer atividade, inclusive de uma Secretaria de Estado. Domingos, a estrutura é grande, sem dúvida nenhuma, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, diga-se de passagem, tem esse complemento, né? Pegas num ano complicado também para a agricultura, falando de agricultura, que nós tivemos essa estiagem grande aí, muitas perdas. Por um outro lado, Domingos, eu gostaria, já que tu também és um dos daqueles que ajudaram a construir esse programa Duas Safras. O programa de hoje, aliás, vai falar mais ainda sobre Duas Safras, mas uma coisa que eu senti aquele dia no Palácio Piratini esse abraçar aí do governo do estado, e me chamou a atenção quando o governador Ranolfo disse, olha, isso tem que ser política de estado, a implementação desse programa, para que a gente tenha mais renda, que a gente amplie mais o nosso leque de possibilidades de produção, tanto de grãos quanto essa matéria-prima, né, que para a cadeia da proteína animal. Nos fale um pouquinho sobre esse programa e até se quiseres fazer um histórico também e falar no que o Estado poderá começar a ajudar nisso aí, Domingos. Alex, foi um grande dia, não tenho dúvida, para o estado do Rio Grande do Sul, o lançamento de Duas Safras lá no Palácio Piratini. Mas, quando fui chamado e convidado pelo governador Ranolfo, ele me comentou, Domingos, trabalha as questões estruturantes de Estado. Os governos passam, mas as questões estruturantes ficam e vão poder dar andamento e sustentabilidade, segurança jurídica e principalmente pujança ao Estado do Rio Grande do Sul. E aquilo soa como música nos meus ouvidos, porque, claro que temos as situações emergenciais, que temos que trabalhar diariamente sobre todos os aspectos sanitários, aspectos de fomento, de legislação, todo esse arcabouço que envolve a Secretaria. Mas as questões estruturantes e principalmente a união das secretarias é que me chama a atenção e me motivou a aceitar o cargo, né, muitas vezes deixamos de estar com a família, com as nossas atividades, mas acredito que podemos fazer um belo trabalho. O Duas Safras, como é de conhecimento de todos, é uma união de grandes entidades, todas com o mesmo sentimento de ter o incremento das atividades agrícolas, aumentar a área de inverno, diversidade de culturas, né? Estimular o milho na várzea, a soja na várzea, a metade sul com as suas atividades de crescimento e produção na grande área que pode ainda ser cultivada e é uma fronteira agrícola a ser desbravada. As culturas de inverno, que temos só de 8% a 9% da área das culturas de verão. O que o Estado pode fazer, que você me perguntou, para beneficiar os Duas Safras? Cabe ao Estado fomentar e estimular toda e qualquer atividade que venha a desenvolver o Estado do Rio Grande do Sul. E o Duas Safras é mais um grande programa que pode mexer fortemente no PIB, que foi criado, que foi gestado a várias mãos, a várias entidades, que vem ganhando corpo e consistência, porque ele tem fundamentação, ele tem base científica, ele tem cálculos econômicos, ele tem viabilidade econômica. O que nós temos que fazer é levar esta informação ao produtor rural, independente da cultura e do seu porte, para que tenhamos as condições de fomentar esse desenvolvimento com caráter legal, com caráter de desenvolvimento econômico, com todo um arcabouço de atitudes que vão fazer com que nós tenhamos um belo e grande crescimento sustentável. Então, essa é a tônica. O Duas Safras, você vai ter o nosso pessoal trabalhando aí, falando com você, dando maiores detalhes, mas é um grande plano, um grande projeto que buscou a intersecção de todas as entidades e, principalmente, nós conseguimos levar, na posição que estamos hoje, o entendimento e a importância dele para dentro do governo. Dizer da importância do engajamento do governo nesse sentido,
que seja com publicidade, que seja criando espaços, que seja possibilitando que as entidades que têm esse fomento consigam trabalhar de forma harmônica e mostrar à sociedade o que estamos fazendo a nível rural para que chegue de forma muito consistente às cidades do interior e principalmente aos grandes centros urbanos. Ações, Domingos, que dependem também desse aspecto burocrático do governo. E quando a gente fala em aspecto burocrático, a gente fala de legislação ambiental e outras legislações também que dependem do Estado. Também me chamou a atenção, e eu procurei observar bem, naquele dia no Galpão Crioulo lá do Palácio, eu acredito, Domingos, que nessa história recente do Estado nós nunca tivemos pensamentos e vontades tão divergentes, né? E eu me refiro aqui à própria FEPAM, me refiro aqui ao próprio Ministério Público também, que foi muito cobrado, diga-se de passagem, pela própria federação, pelo próprio presidente Gideon Pereira, mas eu senti uma abertura de diálogo, uma vontade de se entender e uma vontade de avançar, Domingos. Me corrija se eu estiver com esse raciocínio aí equivocado, amigo. A visão do desenvolvimento sustentável é a base do trabalho hoje, não só da Secretaria da Agricultura, como da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Não preciso dizer para vocês a competência da secretária Marjorie e da sua equipe, e que consegue muito bem ter o caráter da sustentabilidade, mas com a consciência de que a agro-silvopastoril ela precisa estar engajada dentro das técnicas de conservação do meio ambiente de forma mitigatória, mas sem jamais deixar de haver o crescimento. E essa união de atitudes são muito grandes. E aí te dou alguns exemplos antes de falarmos do Ministério Público. Sim. Já desenvolvemos de forma conjunta, existe um Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, onde estamos trabalhando um plano ABC, já destacamos um servidor especificamente para a questão de sequestro de carbono, balanço de carbono. Então, a secretária já tem um funcionário que estão trabalhando juntos das duas secretarias, já estão indo a Brasília para montar junto à Embrapa, junto ao Ministério da Agricultura, toda a questão de colocação da atividade agro-silvopastoril como solução, sim, da emissão dos gases de efeito estufa e das mudanças climáticas, totalmente alinhado com o pensamento mundial da COP26, que trouxe o grupo de Coronívia, como você bem sabe, para dentro da solução do grupo das partes. Então, esse engajamento é um exemplo claro. Estamos trabalhando no projeto Avançar, já com as torres de fluxo em todos os sistemas produtivos, dando engajamento e propiciando que a academia traga para nós as soluções e uma metodologia única de sequestro de carbono, de balanço de carbono, avaliando o balanço dessa molécula para termos verdades científicas e não falácias. Outro exemplo, já estamos trabalhando o mapa hídrico, a revisão do mapa hídrico, que já era uma demanda da presidente, na época, presidente Marjorie na FEPAM e o secretário Viana, que hoje ela está capitaneando novamente para termos aquela definição dos canais antrópicos, daquilo que tem que ter recuperação de APP e não tem. De fato, deixarmos de utilizar um mapa importante, mas que é de balanço hídrico e jamais de identificação de cursos d'água, ou a Carta do Exército, que foi muito importante para deslocamento de tropas, mas que jamais foi um mapa para identificar cursos d'água. Então, essa harmonia de atitudes conjuntas, visando o crescimento do estado do Rio Grande do Sul e de forma sustentável, que nós temos enfrentado de forma muito proativa, ou seja, temos os problemas, vamos avaliá-los, buscar as intersecções de soluções técnicas e legais que podem ser feitas de comum acordo, e onde houver problema, vamos mudar, se a legislação, se a instrução normativa, o que seja, onde tem CONSEMA. Então, você pescou muito bem a união da pasta ambiental com a pasta de desenvolvimento é muito importante. E te agrego mais uma que tu
tu tens observado, mas tu não tens a informação. A inovação e tecnologia, com o secretário Balestrin, está incorporada também nessa nova filosofia de trabalho que está sendo realizada. Não é nova, mas a forma proativa de construção de soluções, porque nós temos que trazer, sim, as tecnologias que economizem água com a mesma produtividade, que avaliem de forma mais ágil e barata ao produtor, ter a disponibilidade dos sistemas tecnológicos, seja através de TI, softwares ou qualquer outra forma de aplicação que facilite e que viabilize a atividade do produtor, sempre com um aspecto legal e ambiental junto. Então, isso é extremamente importante. E você sabe também, agora entrando no final da sua segunda pergunta do Ministério Público, o quanto fomos críticos quando não havia diálogo. Mas nós também temos que saber valorizar e comentar e, principalmente, enaltecer quando existem mudanças de postura, não só as nossas, quanto também as pessoas que pensam de uma forma, às vezes, um pouco diferente. Mas, com certeza, a posição do Ministério Público hoje é na construção de soluções. E te digo, essa súmula que terminamos na semana retrasada, de um grupo de trabalho que estavam todas as entidades do agro, as secretarias executivas, Assembleia Legislativa e Ministério Público, que estão trabalhando a questão da reservação de água, a intervenção de APP, porte de licenciamento, quem licencia, onde licencia, limites de licenciamento, todas essas revisões do mapa hídrico, dando prazos e principalmente buscando soluções. Aqui nós construímos, aqui este item não dá para evoluir, muito bem, mas até onde vamos? Nós temos certeza que essa súmula que está sendo enviada agora para a SEMA, para a FEPAM e para a FAMURS, para divulgar procedimentos uniformes dentro do Estado do Rio Grande do Sul quanto a licenciamento de açudes, vai destravar em mais de 80% a reservação de água dentro do Estado do Rio Grande do Sul. E já temos o desafio, junto com o Ministério Público, nós já conversamos, estamos vendo qual é a forma e vamos sim resolver a questão do bioma Pampa, o uso sustentável do bioma Pampa, enfrentando de frente a questão da antropização da pecuária, a questão da supressão de campo nativo, de que forma podemos construir a manutenção cultural e ambiental do Pampa, mas sim dando segurança para que o produtor possa desenvolver as demais atividades atinentes ao seu dia a dia. Então, estamos muito focados, temos uma grande equipe e sabemos muito bem onde queremos chegar. Queremos dar segurança e revalorização ao produtor rural na base legal, na base da sustentabilidade ambiental. E isso vamos conseguir porque temos uma equipe muito bem profissional, né, e muito bem distribuída e com cada um sabendo aonde tem que chegar, né, e discutindo e com foco. Temos que evoluir até onde haja entendimento. E o que não depender de nós, temos que saber ter a humildade de reconhecer e buscar a quem tem que resolver. Então, tenho convicção que vamos fazer um grande trabalho, apenas trabalhar com muita inteligência e principalmente com muita verdade. É bom ver alguém assumindo uma pasta de um Estado, no caso da agricultura, que a gente está mais ligado, lógico, mas com esse respaldo todo aí, tu assumiste realmente com muito apoio da classe, né? Até por esse teu histórico aí de serviços prestados também ao setor. Quem te manda um abraço é o Robertito, nosso presidente da Associação dos Arrozeiros lá do Alegrete e vice-presidente da Federarroz, doutor Aldacir Klein também na escuta, dizendo ter certeza de que o Domingos Velho será um excelente secretário. O Emerson Pérez também, que estiveste há pouco tempo aqui com o presidente ali na estação experimental, dizendo que não teria alguém melhor do que o seu Domingos para assumir a secretaria nesse momento. É bom isso aí. Deixa eu dizer uma coisa, Domingos. Alguém me perguntou assim, por que a Emater e o IRGA não estavam lá no Galpão Crioulo aquele dia? Eu disse, por um motivo simples, porque estava lá representado pelo secretário, pela secretaria, né? Eu gostaria que tu falasses um pouquinho, Domingos, sobre esses dois órgãos de
capital importância para a pesquisa e para a extensão rural no Rio Grande do Sul, Emater e IRGA, e eu sei que o senhor esteve lá essa semana, lá no IRGA, visitando o pessoal, aliás, uma visita dita pela base, viu? Dita pela base, para mim, olha, foi muito bem aproveitada a visita do secretário lá, onde a gente teve uma conversa muito transparente. Alex, a Emater e o IRGA, assim como todas vinculadas, SEASA, têm um papel importantíssimo. E você, na pergunta, já me respondeu. Extensão rural é importantíssima, principalmente quando falamos em pequena propriedade. Porque, às vezes, as informações tecnológicas ou as boas informações, ou principalmente o que é legal ou não é legal fazer, porque a nossa legislação ela é muito dinâmica em termos de instruções normativas, portarias, resoluções. E essas informações, não só técnicas, mas também legais, são de vital importância. E quem faz essa intersecção e tem essa capilaridade em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul é a Emater. O que nós temos que dar é foco, porque às vezes vemos pessoas trabalhando capazes, mas cada uma num sentido. Então, isso é a função de um gestor, de um grupo gestor. Chamar para ver o que vocês acham. Nós queremos isso, pretendemos isso, o nosso foco é este. De que forma nós podemos construir essa solução. Então, essa foi o meu objetivo e da equipe quando fomos à Emater e ao IRGA. O IRGA, você sabe, eu nasci no meio do arroz, respiro arroz, hoje não permanente, em função que estou, mas respiro arroz todos os dias. E quis fazer o mesmo detalhe. E, para mim, o mais importante no IRGA se chama pesquisa. Pesquisa, cultivares e procedimentos de solo, de defensivos. É isso que nós temos que estimular. E quando me foi apresentado todo o arcabouço financeiro e o orçamento do IRGA, a minha única pergunta: aonde é que está a pesquisa? Não preciso falar para ti a questão estruturante dos salários, da valorização dos servidores que lá estão. É um problema que todos que fazem parte do Conexão e acompanham o teu trabalho sabem disso. Nós vamos, sim, ter reunião com o secretário Gastal, que tem muito entendimento disso. Vamos chamar Federarroz, Sindarroz, Fearroz, todas, Sindapel, todos para conversarmos e pegar, porque o IRGA é sustentado por nós, produtores, a qual me incluo, mas ele trata da cadeia do arroz. Então, temos que trabalhar e trazer dentro do possível a mesma filosofia que falamos há pouco do Ministério Público e dos demais, a questão de ambiente. Temos que buscar todas as intersecções e focar depois nos pontos onde não há condição de trabalhar de forma única. Mas vamos, sim, valorizar a pesquisa, buscar dar prosseguimento ao procedimento administrativo que tem quanto à valorização do quadro do IRGA. Vamos trabalhar a Emater, buscar essa capilaridade, fortalecer essa questão de extensão rural, sem sombra de dúvidas. Mas você comentou assim, teve muito respaldo, mas o respaldo ele só vai se sustentar se nós oferecermos resultados. Se nós não tivermos resultado do nosso trabalho, esse respaldo e esse cacife cai. E isso nós jamais vamos deixar, porque foi sempre uma filosofia na minha vida de ter desafios, estimular os desafios para que sempre tenhamos novas soluções e novos caminhos. Então, vamos construir soluções, né, quanto à extensão rural e quanto à pesquisa no IRGA e valorização dos seus servidores, para que isso retorne em serviço para a cadeia produtiva do arroz. Então, são as ideias, são os focos. Vamos trabalhar nesse sentido. Uma observação e uma pergunta, secretário. Observação sobre a Emater. Eu vejo a Emater nessas andanças aí funcionando muito bem em algumas regiões e alguns municípios e em outras não indo tão bem assim. Isso aí até já foi motivo de matéria minha lá atrás, o pessoal não gostou muito, mas eu fiz essa observação. Eu acho que uma padronização, talvez, desse trabalho aí, e aí vai muito também
de quem faz essa gestão aí da Emater, e agora o senhor como secretário. E sobre o IRGA, secretário, o pessoal logicamente criou aquela expectativa. O que tem de palpável, o que tem assim de sinalização forte em relação a esse projeto de reestruturação dos salários? Ele vai sair mesmo nesse primeiro semestre? Não vai? Porque o pessoal ficou, né, está esperando por isso, né? Quanto à Emater, de fato, a gente encontra uma diversidade de atitudes, muito sim, às vezes por falta de foco, e alguns lugares têm um grande desempenho, e boa parte da Emater tem um grande desempenho em todos os seus segmentos, pela qualidade dos seus servidores. O que nós temos que dar muita atenção é quando a Emater ou qualquer outro órgão ele é utilizado de forma política partidária. E é isso que nós vamos tentar não ter esta prerrogativa de trabalho. Porque, você sabe, foi um dos itens, comentei com o governador também, que eu, claro, estou político pelo cargo, mas não sou político. Quero fazer uma secretaria totalmente técnica, né? Não sou filiado a nenhum partido, e essa filosofia é que vou levar para dentro da Emater, com muito foco, buscar uma uniformidade de atitudes quanto à postura, porque, claro, cada uma, as necessidades, a diversidade agropecuária do Rio Grande do Sul é muito grande. Então, a Emater vai ter atividades extensionistas diferentes, mas a postura e principalmente a valorização do produtor e deixar a politização de lado é o que nós vamos tentar unificar, porque aí nós teremos uma extensão rural técnica, que é o que nós queremos. E quanto aos procedimentos do IRGA, teremos uma reunião esta semana com o secretário Gastal na segunda-feira. Tá? Aliás, é uma reunião com o governador e todo o seu secretariado de gestão, onde estaremos discutindo as impressões que tivemos nessas 3 semanas que lá estamos e alinhando com o que são as prioridades. Baseado no que eu já te falei, esta é uma prioridade do secretário. Vamos tentar convencer o nosso grupo de trabalho, de secretários e principalmente o governador da importância, uma vez que ele já tem essa ciência e esse entendimento, os seus secretários também, mas ano eleitoral, aquelas amarras que nós desconhecemos, muitas vezes, que passam por dentro do poder público, o regramento da Procuradoria e toda, para não ferir nenhuma atividade legal e principalmente quanto a um possível benefício eleitoral, é que nós temos que ter muito cuidado, e isso é um dos itens que, infelizmente, atrasa algumas atitudes efetivas da gestão executiva. Secretário, nós temos muita gente e muitos produtores atingidos aí por esta estiagem, né? Que esperam até agora, tanto pelo governo federal, cujas medidas foram anunciadas ainda lá na Expo Direto e até agora não aconteceu nada de fato, e também pelo governo do estado, que sinalizou auxílio e até agora também não aconteceu. O senhor, quando é que o senhor acredita que isso possa acontecer e que ajuda virá esses produtores aí atingidos e que dependem, né, desta força aí para dar uma desafogada, porque em seguida já vem outra safra aí, né? Temos muitas atitudes que estão em fase final de gestação. Essa prerrogativa é uma prerrogativa que o governador vai avisar, mas trata sim de postergações, principalmente na área da agricultura familiar, algumas postergações, o troca-troca de sementes, o FEAPER, a questão também do auxílio emergencial, tudo isso está em fase final, porque me chama a atenção o que é falado é realizado, mas os entraves burocráticos, meu amigo Alex, fazem com que a morosidade, e isso, pode ter certeza, tem sido a minha maior dificuldade hoje, porque a minha primeira experiência pública, eu venho de toda uma bagagem privada, a qual as soluções eram feitas, conselhos ou decisões de gerenciamento, e logo nós conseguíamos dar andamento. No setor público, tudo tem um quê? Uma vírgula, um ponto vírgula, tá? Então, se você não dá foco, se você não tem pessoas competentes ao seu lado, que identifiquem cada ponto e que cada um saiba fazer
o elo desta corrente andar, as coisas são morosas. Mas a nível de Estado, sim, o auxílio emergencial é uma prerrogativa do governador que deve estar anunciando um curto período de prazo. Nós temos a questão dos troca-trocas, do FEAPER, todas as possibilidades de emergenciais que foram elencadas estão sendo feitas. Mas, principalmente, que essa visão que nós falamos no início da nossa entrevista, que é a questão estruturante do governo. Medidas que fiquem para o Estado permanente, que não sejam deste governo. Bioma Pampa, convívio com o meio ambiente, reservação de água, intervenção em áreas de preservação permanente, todo esse arcabouço legal é que nós estamos dando muito foco, e principalmente a valorização do produtor rural. O orgulho não só da pessoa que lá vive na sua propriedade, mas principalmente aquele sentimento que nós nos criamos quando criança, que o meio urbano tinha de nós, denegrido por a politização da atividade agro-silvopastoril e a manipulação da questão ambiental, é que será o meu foco, e não só meu, como das demais secretarias e deste governo, a qual nós fomos dado carta branca neste sentido para trabalhar as questões estruturantes, e estou muito engajado nisso e muito esperançoso que teremos êxito nesta empreitada. Promessa feita, promessa cumprida. Eu lhe disse que ia liberar às 9 horas, são 8h59. Quero te agradecer muito, viu, Domingos Velho Lopes, nosso secretário estadual da Agricultura, que faças aí uma ótima gestão. A gente está torcendo muito por ti, porque a gente sabe que capacidade tu tens e uma visão também ampla dos mais diversos temas relacionados ao setor tu tem, e principalmente, né, a boa vontade de fazer a coisa acontecer. Estamos aqui na arquibancada aplaudindo o teu sucesso, amigo. Muito obrigado, Alex. Pode contar sempre comigo. Eu sou totalmente isento de vaidade, né? Eu quero fazer um estado melhor para todos nós, para todos os produtores rurais, para toda a sociedade gaúcha, e espero que no dia 31 de dezembro, quando estivermos terminando o nosso trabalho lá, a gente tenha uma entrevista e você chega para mim, valeu a pena. Esse é o meu objetivo, e mando um abraço a todos os amigos, sabe o carinho que eu tenho com Conexão Rural e a toda a forma como um jornalismo profissional e competente que você faz. Um grande abraço, um bom final de semana e sempre à disposição. O senhor também, secretário Domingos Velho, um bom fim de semana e aproveite.